Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a origem dos desequilíbrios na saúde. Alguns gostam de chamar sobre a origem das doenças na saúde. Talvez o que a terapêutica oriental nos traga de melhor, de mais precioso, o melhor recurso que ela nos traz é a capacidade que ela tem de entender o mundo. É a sua filosofia. Esse entendimento que é integrativo nos permite fazer um diagnóstico que vai muito além daquela enfermidade física. Um diagnóstico que permite com que você enxergue o desafio físico, o desafio emocional, o desafio que aquela mente está passando, um desafio espiritual. Sim. Muitas vezes, quando a gente fala nesses termos, as pessoas param e pensam, porque a gente foi ensinado de uma determinada maneira. Mas existem outras vias, existem outras formas que talvez sejam muito melhores ou que possam se juntar de uma maneira muito integrativa, trazer mais conhecimento, mais solução, mais resultado para você pessoalmente, no seu dia a dia, no seu trabalho e nas suas intervenções. Então, dessa maneira, de uma forma geral, existem causas comuns que a gente chama. Uma das causas comuns é a constituição, que é um pouquinho diferente, digamos assim, da hereditariedade. Na constituição importa a saúde do pai, da mãe naquele momento, a quantidade de energia que eles têm naquele momento, as condições emocionais, as condições da mente, as condições integrais do pai e da mãe no momento da concepção. Naquele exato momento que vai repassar aquele ser, que vai preparar aquele ser para todo o processo que é o nascimento, né? Que é a capacidade que a gente tem de poder exercer as nossas ações sobre a Terra. Isso é uma coisa, isso é um aspecto que a gente tem que levar em conta. Às vezes, está no momento tribulado dos dois, às vezes o pai está com uma baixa energia, a mãe está com uma baixa energia, às vezes naquele exato momento está acontecendo alguma coisa que tem um cunho emocional, mental muito forte. Isso sim, saiba, tenha certeza disso. Isso vai se refletir nesse ser que vem. De uma forma ou de outra, de várias formas, e na medida que a gente vai conversando, você vai vendo. Outra questão, sim, aí é hereditariedade. Genética. Aquilo que o pai e a mãe vão passar para nós. Né? Tem pessoas que, a partir disso, terão constituições, terão biotipos diferentes. E serão bem diferentes por causa disso. Não só na cor dos olhos, na cor da pele, no cabelo liso ou encaracolado. A hereditariedade nos traz todo a materialidade do nosso corpo. Então, nesse momento, você tem constituição e hereditariedade. Além disso, isso influencia na capacidade que você tem de superar um desafio, superar uma doença, e na capacidade que você tem de muitas vezes encontrar, né, se encontrar dentro desse processo de adoecer. Vai ser diferente, dependendo da sua constituição e dependendo da sua hereditariedade. Saiba disso, tenha certeza disso. Outra coisa, sobrecarga de trabalho. A gente vive num momento que talvez nunca antes na história recente, dos últimos 30 anos, a gente tenha que investir tanta energia no nosso trabalho, talvez para obter menos retorno,
do que a gente obtinha no passado. As coisas referentes ao trabalho estão mudando ao nosso redor. E muitas vezes a gente precisa ter um novo entendimento para poder ter a melhor ação com relação ao nosso trabalho. O que a gente vai fazer, horário, carga, duração, qual o trabalho. Então, as sobrecargas de trabalho. Porque existe a sobrecarga de trabalho que é física, existe a sobrecarga de trabalho que é mental, e muitas vezes elas estão juntas. Muitas vezes tu precisa usar a tua cabeça para resolver algum processo técnico, né? Muitas vezes tu vai ali e mete a mão e tem um esforço físico. Muitas vezes tu tem um deslocamento de automóvel dentro do teu trabalho ou para ir ao teu trabalho, sim, que exige uma atenção mental e física. A gente não dá eu acho que a gente não dá o real significado para isso, porque entra nas questões do cotidiano, mas acontece. E aí, com isso, vem as rotinas. A gente tem um estresse através das rotinas. Muitas rotinas são diariamente estressantes. O que é isso? Elas vão além da nossa capacidade de adaptar, elas vão além da nossa capacidade de equilíbrio. Cada um de nós, conforme isso que a gente está vendo, constituição hereditária, tem uma capacidade de equilíbrio, de você poder superar aquilo. Saiba disso, tenha certeza disso. Então, outra coisa do nosso cotidiano é o tipo da alimentação. Muitas vezes a gente pode escolher, muitas vezes a gente tem gostos, tem paladares, mas muitas vezes a gente tem poucas possibilidades de escolher. E você vai sofrer, sim, da má alimentação, da alimentação excessiva, dos horários inadequados da alimentação. A gente tem muitas vezes o hábito de fazer alimentação da noite em altas horas. Muitas vezes a gente não toma a primeira alimentação, o café da manhã. E isso faz diferença. Até a energia que a gente adiciona no café da manhã é uma das mais importantes, é uma das energias que fica contigo ao longo de todo o dia. E muitas vezes a gente não sabe disso. Né? E a mesma coisa à noite. Se a gente faz uma sobrecarga muito grande, à noite os órgãos que precisavam trabalhar em reparo e recuperação, em vez disso eles vão trabalhar nas questões digestórias, digestivas. E isso começa a gerar um problema no sistema. Outra questão. A gente está num momento que tem um grau de atividade interessante. As pessoas têm um grau de atividade. Apesar de muito se falar que é pouco, talvez nunca antes na história também recente, moderna, a gente teve um grau de atividade. A pessoa vai lá, faz o seu exercício, faz a sua movimentação, seja em casa, na sua rotina. Tem pessoas que têm rotinas que se movimentam o dia todo dentro de casa e saiba que a rotina dentro de casa é um exercício. E é um esforço que tem coisas muito interessantes. Mas essa não é a questão. A questão é o excesso de exercício e a falta de exercício. Só que sempre a gente tem que levar em consideração o seguinte: o excesso de exercício aos 20 é diferente do excesso de exercício aos 40, aos 60. Mesma coisa, a falta de exercício. A gente sempre tem que pensar na pessoa, no ser, naquele momento. Qual é a fase que ele está passando? Qual é o contexto histórico que ele está inserido? O biotipo, constituição, vigor, hereditariedade, essas questões tem que sempre estar em mente para que a gente faça o adequado diagnóstico. E é desse adequado diagnóstico que saem as soluções. Eu sempre falo, terapia oriental, acupuntura, medicina tradicional chinesa, como você nesse momento preferir chamar, ele é muito, muito, muito além de botar agulha. De saber para que aquele ponto, que eu chamo de ressonador, serve. É muito além disso. Isso que a gente está conversando hoje, talvez seja grande parte da essência da terapia oriental, daquilo que realmente nós precisamos saber
para ter o melhor diagnóstico. Levar aquela pessoa para o melhor estado de reparo, de recuperação, para o seu melhor estado de cura. Saiba disso. Outra coisa que é preciso falar hoje em dia, atividade sexual excessiva. Levando em consideração hereditário, constituição, idade. Isso é importante. Existe um desgaste. Principalmente na hora da ejaculação feminina, masculina, existe um desgaste de energia muito forte. Muito forte. E aí você tem que saber qual é a sua dosagem. Mas sim, é alguma coisa que pode retirar muita energia do organismo se feito de forma inadequada. É claro, se feito de forma inadequada. Né? Agora as questões mais comuns, né? Traumas físicos. Sim. Acidentes, batidas, quedas, contusões, né? E até a questão de acidente, em outra oportunidade a gente vai conversar. Existe inclusive já na classe médica o questionamento da palavra acidente. Mas isso é uma coisa que a gente vai deixar para uma outra história. Mas sim, é um fator de adoecimento. Né? Às vezes a pessoa está com uma outra questão, talvez com uma pneumonia, e fica tonto e tem uma queda. E aí, além daquela questão, adiciona a questão do trauma, né? Pode gerar uma outra lesão. Então, traumas são significativos. Outra coisa que é significativa, abuso de remédios. Abuso de remédios que acontecem muito hoje em dia, né? Tanto remédios que vão atingir o corpo, como remédios que vão atingir a nossa mente. O abuso recreativo de drogas, que é muito evidente na sociedade, gera pano para muita discussão. Outra coisa que deve ser levado muito em consideração são as questões relacionadas ainda que a gente está passando no momento, né? Que são vírus, bactérias e parasitas. Inclusive, não só como fatores de adoecimento, mas quando o corpo diminui a sua imunidade, a sua capacidade de se equilibrar com o ambiente ao seu redor, fica muito mais fácil para a gente ser acometido por isso. Saiba disso, tenho certeza. Isso são as causas que eles chamam no Oriente de causas comuns. Tem mais coisa que isso, tem muito mais coisa que isso. E agora a gente passa para causas internas. O que é causas internas? São as emoções que acontecem em nós, acontecem no cotidiano. E elas, sim, essas emoções, elas desencadeiam coisas bem interessantes. Só você observar o seu cotidiano. Vamos começar, talvez, por uma mais simples de todas. A raiva. A raiva. Aconteceu algo que gerou a raiva. Saiba que nesse momento, quando acontece isso, você gera dentro de você uma energia. Uma energia, inclusive, que é ascendente. Muitas vezes as pessoas sentem dor de cabeça na hora. Né? Mas ela prejudica os órgãos internos. Então saiba que as emoções fortes prejudicam os órgãos internos. E a questão é a seguinte, durante o dia, você pode sentir toda uma gama de emoções. Esse não é o desafio. O desafio é quando ela é muito intensa e, além disso, você se agarra nela e fica sentindo ela ao decorrer do dia. Então, a raiva, ela afeta. E ela tem uma relação, vamos lá, muito forte com o fígado. Isso a gente vai também explorar num outro momento, para que a gente possa conversar com mais tranquilidade e mais longo sobre isso. A gente tem uma coisa que eu vou dizer e o pessoal vai achar estranho, mas sim, a alegria. A alegria pode sim
Isso é um fator ruim. Você entra em tal momento de excitação que você faz mal a si mesmo. Né? Muitas vezes eu vejo pacientes que entram em tal excitação que entram em tensão muscular pela ansiedade, pela excitação, por um momento de uma viagem, por um momento de uma festividade, por um momento de uma conclusão de um curso, de um grande objetivo. Isso faz mal. Muitas vezes, aquela sensação de euforia, aquela sensação de alegria, a pessoa se sente mal. Contratura muscular, eu já vi acontecer, arritmia muitas vezes. Cada pessoa reage de uma maneira, mas sim, a excitação, a alegria em excesso, ela pode causar uma alteração. Medo. Medo, como a gente muitas vezes diz, não, medo paralisa. E sim, pode afetar. O medo principalmente afeta as questões relacionadas ao rim. E podem, não só fisiologicamente, né? Pode acontecer uma diminuição da função do rim, caminhando para uma paralisia, mas o medo que paralisa as funções. Né? Já que a energia do rim é uma energia de base e é uma energia constituinte muito forte do organismo. E quando ela é afetada, os outros órgãos se afetam de uma maneira um pouquinho diferente da afecção normal, porque todos têm uma relação entre eles, não? Preocupação. A gente vive num mundo que a gente tem muitas preocupações que são reais, muito concretas. Mas também a gente tem muitas preocupações que são imaginárias, que são e realmente uma preocupação sobre algo que a gente não tem a mínima certeza de que vai acontecer. Ela afeta o baço, ela influencia o pensamento repetitivo. Às vezes você fica com aquele pensamento repetitivo na sua cabeça e ele não é positivo. Ele é um pensamento repetitivo, muitas vezes, que faz com que você não se sinta muito bem. Isso, né? Essas questões emocionais que a gente está citando são fatores de adoecimento. Você parar para pensar nesse momento por si só, você vê. Quando você se expor a esse tipo de emoção que se fixa por muito tempo, tem uma repercussão muito forte na sua mente, nas suas emoções, nos seus órgãos. A tristeza, por exemplo, o pesar. E a gente nem está vendo os desenrolares, a gente está trabalhando sobre a emoção pura, né? A tristeza. Pessoas muitas vezes entram em quadros de tristeza muito significativo, e a tristeza leva a um tipo só de pensamento, e é um pensamento que alimenta a si mesmo, de uma forma conduzindo essa energia. A gente diz que conduz essa energia, não permite que a energia simplesmente flua, né? Ele condensa essa energia e essa emoção fica muito latente. Então a tristeza, sim, ela pode afetar as doenças, né? E ela afeta o pulmão. E você vê, às vezes com muita clareza, a pessoa fala, você já experienciou na sua vida, você já viu na sua família. Depois de um grande pesar, ou no meio desse grande pesar, apareceu uma doença. Muitas vezes relacionada diretamente ao pulmão. Existem formas indiretas disso acontecer, mas muitas vezes direcionada no órgão, pulmão. E esses continuam ainda sendo os nossos fatores de adoecimento. Existem as causas que a gente chama de desequilíbrio externo. O que é externo? É aquilo que vem do clima. Do clima, sim, do clima. Pensa num vento frio, muito frio, na sua nuca. Você não passou pela experiência, pode ser que um dia você passe. Pode dar uma contratura. Pode essa energia entrar pelos canais e se espalhar. Isso acontece. Muito calor,
dia muito quente, né, afeta. Né? Diz que afeta até o humor, e se você observar bem os dias quentes, afeta o nosso humor. Secura, para quem já teve nas regiões mais secas, né? Brasília é uma delas, por exemplo, que chega num limiar de umidade do ar que até as aulas são canceladas, porque secura, afeta os olhos, afeta a nossa capacidade orgânica, que é relacionada com a fisiologia da água. Então, você sente isso? O frio, a umidade e a junção deles, né? Frio, umidade, frio, vento, umidade, vento, calor, vento, secura e calor afeta o organismo. Porque lembra a gente que sempre que existe um equilíbrio entre o ser humano, o ambiente físico, e quando eu digo físico, eu digo físico energético, e as pessoas inseridas nele. A gente não vive naquela redoma, não é aquela bolha dentro do carro, né? Nada entra, nada sai. Não. Mesmo estando em casa, você tem um ambiente em casa. Você tem relacionamentos dentro do seu lar. Você tem relacionamentos no seu trabalho, você tem relacionamentos no seu lazer. E cada local que você vai são ambientes diferentes. E sim, você se adapta. Quando você sai na rua, seu corpo se adapta à temperatura. Está mais frio, está mais quente, está mais úmido. Tudo isso acontece. E saiba que a gente tem uma coisa muito interessante, que a gente tem ainda os climas artificiais, muito comum hoje em dia. Né? Lá fora tá 40 graus, a gente clica no ar-condicionado 18 e ele batalha para chegar lá e tu sai. Isso pode acontecer um choque térmico. Para algumas pessoas não acontece nada, lembra sempre vigor, constituição, hereditariedade, qualidade emocional, mas para algumas pessoas acontece. Para algumas pessoas acontece, para algumas pessoas servem de porta de entrada para a debilidade, para algo maior. Ou para voltar a um problema que há tempo não incomodava e começa a incomodar. O que eu quero colocar para vocês é que todos esses fatores dão parte da magnitude do que é o equilíbrio de bem-estar de uma pessoa. O que a pessoa passa sem que a gente note todo dia. Eu estou bem com a vida, estou bem no meu ambiente, estou bem com os meus colegas, com as pessoas ao meu redor. Eu tenho uma chance muito grande de passar por outros desafios. Mas às vezes eu estou preso a uma mágoa. Às vezes eu tive um trauma que me impediu de um tempo trabalhar, exercer minha profissão. Isso me deixou triste. Tem consequências. Uma coisa alimenta a outra. Porque não adianta. O ser humano é um processo integrado. Sim, em algum momento, você vai precisar de uma pessoa que saiba mais de X, que saiba mais de Y. Mas todo profissional da área da saúde tem que olhar para o seu paciente de forma integrada. Essa é só a minha opinião. A maneira de eu enxergar o processo de saúde. Porém, eu convido vocês a pensar. O que aconteceria se todos nós começássemos a pensar em saúde de forma integral? O que aconteceria se aquele profissional de saúde, seja qual for que você está indo, pensasse de forma integral? O que aconteceria se nós, no nosso dia a dia, começássemos a pensar em saúde de forma integral? E vamos um pouquinho além. Segredo entre eu e você. E se a gente começasse a inserir o pensamento da saúde integral na educação? O que será
que aconteceria. É um prazer falar com vocês sobre terapia oriental, sobre acupuntura ou medicina tradicional chinesa, como vocês se referirem. E a gente vai falar muitos assuntos, a gente vai ter muitas e muitas oportunidades. Mas nesse momento, fica bem, seja feliz e até nossos próximos encontros.